Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e hoje a gente vai iniciar o nosso conteúdo de equação, tá? Então vamos começar com um exemplo só para a gente criar a ideia e ver como se constrói ali uma equação, tá? Vamos pensar em um campo ali de futebol, né? Que tem as seguintes medidas desconhecidas, né? X e 3x aqui para outra lateral. Então, lembrando, x, 3x, e não esqueçam que um campo tem quatro lados, esse lado é x também e esse é 3x. Vamos ver o que pede. Qual é a expressão algébrica simplificada que representa o perímetro do campo? Lembrando, o perímetro é a soma dos quatro lados, no caso dessa figura, tá? Então, a expressão algébrica é a soma das quatro medidas deste campo. X mais 3x mais x mais 3x. Eu tenho uma expressão com quatro termos. Só que ela quer uma expressão simplificada. Simplificada significa o quê? Juntar os termos semelhantes, ou seja, os termos que têm a mesma variável. No caso, todos têm x. Então, lembrando, se eu não tenho coeficiente, que é o número que antecede a minha variável, eu tenho 1. Então eu tenho 1 mais 3x, 4x. 4x mais 1x, 5x. 5x mais 3x, 8x. Isso aí. Então, olha só. Partimos de uma expressão composta por quatro termos e agora temos uma que representa um único termo, 8x. Então, essa expressão algébrica que representa o perímetro, tá, do campo. Beleza? Segunda, escreva a sentença matemática resultante sabendo que o perímetro, olha só, o perímetro é igual a 400 metros. Então vamos pensar o seguinte, eu não conheço o valor das minhas medidas, não tenho elas, tá? Mas eu tenho a expressão que representa o perímetro. E olha só como a gente tem que interpretar agora, tá? Matematicamente, a citação. O perímetro, ou seja, 8x, que é a expressão que a gente descobriu, é igual. Que símbolo eu uso para representar uma igualdade? Os dois tracinhos. Então, perímetro é igual a 400 metros. Metros não precisa colocar. Então, olha só como eu traduzi matematicamente a sentença, né? O perímetro é igual a 400. Então, essa aqui é a minha sentença matemática. E que agora não é mais uma simples expressão que nem a gente tinha aqui, porque ela tem uma igualdade, tá? E quando eu tenho uma igualdade, tá? Eu tenho uma equação, ok? Então, essa é a diferença crucial e que a gente vai ver depois na definição. Quando eu tenho uma igualdade aparecendo agora ali na minha expressão, ela vira e se torna uma equação, beleza? Então, e quando vocês estiverem ali interpretando a palavrinha igual também, esse símbolo, tá? Nós temos uma equação. Bom, e agora, como terceiro, só continuando, você consegue pensar em um número que torne essa sentença verdadeira, ou seja, 8 vezes x, né? 8 vezes que medida é igual a 400, tá? Que valor esse x ali pode assumir? Então, qual é esse valor, tá? Pense comigo, eu posso atribuir vários valores. 20, será? 8 vezes 20 dá 160. Não dá? Bom, vou fazendo tentativas e se eu pensar, os 50, olha só, vamos fazer aqui do ladinho, tá? 8 vezes 50 é igual a 400, tá? Então, se eu tiver assim,
400 é igual a 400, eu substituir lá na minha equação, na minha expressão, né? Sim, eu tenho ali essa igualdade, tá? Então, sim, onde o x é igual a 50, tá? Então, olha só, nós partimos do conhecimento de uma expressão, tá? Quando eu igualo um valor, eu obtenho agora uma chamada equação. E agora, quando a gente quer descobrir o valor resultante que torne aquela sentença, ou seja, aquela minha equação verdadeira, tá? Eu quero buscar essa solução, tá? Quando eu substituir, eu encontro essa igualdade, tá? Entre a minha equação, entre os lados da minha equação, entre os lados da igualdade, tá? Eu estou buscando a solução. Então existe um valor que eu consiga substituir ali por tentativas e erros, tá? Até chegar a ele. Então aqui nós temos o conhecimento e a introdução deste nosso novo conteúdo que é as equações. Então, na próxima partezinha a gente vai ter toda a definição dessa nova área de estudos que a gente vai entrar. Partindo então para a definição, nós temos que equação é uma sentença matemática representada por uma igualdade, que contém um ou mais termos desconhecidos. Então, o que difere de tudo que a gente já viu até agora, então é a presença da igualdade ali no meio, né, da minha expressão. Sem ela, não podemos chamar então a sentença matemática ali presente de equação, ok? Então, para a gente ilustrar um pouquinho essa situação, observem aqui, ó. Dentre as sentenças abaixo, qual representa uma equação? Então, nós temos 4. Vamos analisar cada uma. Eu tenho 2 mais 1. 2 mais 1 é uma expressão numérica, só tenho números, então não segue até os dois, né, quesitos, que é ter uma igualdade e conter um termo desconhecido, ou seja, uma incógnita, também chamada agora, tá? Então, isso não é uma equação. X mais 1. Bom, eu tenho uma variável, uma incógnita, só que não tenho o símbolo de igualdade. Então, não entra no meu conteúdo de equações, não posso chamá-la de equação. Mas a terceira, x mais 1, tenho ali a variável, é igual a 2. Então, essa sim atribui e tem todos os quesitos. É uma equação. X mais 1 menor que 2. O símbolo de desigualdade ali. Por mais que seja parecido com uma equação, já entra em um outro conteúdo. Então, também não podemos considerá-la uma equação. Ok? Então, tem que ter os dois pré-requisitos. Ter uma igualdade e uma variável, ou também chamada de incógnita, ok? E em uma equação, a gente pode destacar os seguintes elementos. Então, depois de classificar ela, nós podemos então, né, visto que ela é uma equação, nós podemos ter o seguinte: o lado esquerdo dela é chamado de primeiro membro. O lado direito, segundo membro. Então, todas as vezes que eu me referir a membro de uma equação, o primeiro membro, lado esquerdo, o segundo membro, lado direito, tá? As letras ali que escondem um valor, tá, que a gente quer calcular, é chamada de incógnita, tá? Só para diferenciar um pouquinho de variável, porque variável é qualquer valor. E normalmente equações apresentam poucos valores que satisfazem ela, tá? Isso a gente vai ver mais pra frente conforme vamos evoluindo o conteúdo, tá? Então, primeiro membro, segundo membro e as incógnitas, tá? E o valor que a gente quer descobrir, que é a solução, ou também chamada de raiz da equação, né, dependendo do livro, ele é um número que torna verdadeira a igualdade que a gente criou. Então, ao momento que nós temos uma equação, nós temos uma igualdade, tá? E a solução, ou seja, o valor de x que a gente quer encontrar, é que quando a gente substitui,
nós tornamos essa sentença verdadeira, né? Então a gente tem que analisar, exemplo, que número mais 1 é igual a 2. Tá? É simples, e às vezes é por raciocínio nós conseguimos deduzir o número que está ali oculto, tá? Então, é o número que torna verdadeira a igualdade que a gente construiu. Então, as definições de equação é muito simples, tá? É só lembrar que ela é uma sentença que tem que ter a igualdade e uma incógnita ali escondendo um valor, ok? Vamos partir para mais exemplos, só para ilustrar alguns casos que vão aparecer nas nossas rotinas de atividades. Um dos exemplos mais comuns é a utilização, então, da balança de pratos. Bom, a balança de pratos ela foi muito utilizada em mercados, tá, em comércios de antigamente, onde ela consistia em um princípio chamado de equilíbrio, onde os dois lados da balança, para ter para estar em equilíbrio, tem que ter a mesma quantidade, ou seja, a mesma massa. Então, para estar em equilíbrio, os dois lados dessa balança tem que estar com a mesma massa. Se um dos lados, então, tem 2 quilos, para estar em equilíbrio, o outro também teria que estar com 2, ok? É o mesmo que se eu tivesse, ó, duas canetas de um lado e uma caneta do outro, esse lado teria mais pesado. Se eu só tivesse uma caneta de um lado e outra caneta do outro, equilíbrio, tá? Então esse é o princípio da balança de pratos. Os dois membros, então, dessa minha balança e associando as equações, tá? Os dois membros têm igual, lembra do sinalzinho de igual das equações? Igual valor. Então, tanto de um lado quanto do outro, tá? Igual valor. Então, isso a gente consegue associar a ideia da balança de pratos como uma equação. Vamos ver aqui, ó. Qual a equação que representa a situação dessa balança de pratos, tá? Ela está em equilíbrio porque os dois estão alinhados, então, obviamente, nós vemos que temos a mesma massa dos dois lados, onde aqui eu tenho 4 pacotes de 1 kg, aqui eu tenho um pacote de 1 kg e um pacote maior desconhecido, ou seja, que tem X quilogramas, tá? Vamos representar matematicamente essa situação. Observe, no lado esquerdo, ou seja, no primeiro membro, eu tenho 4 pacotes de 1 kg, ou seja, ao todo eu tenho 4, tá? 4 quilogramas, que é igual, tem a mesma massa, representa a mesma coisa que o outro membro. O segundo membro, onde eu tenho o 1 quilograma mais X, que eu não conheço. Então, a interpretação dessa balança, onde eu tenho uma igualdade de pesos por ela estar em equilíbrio, tá? Pois se ela não tivesse, ela estaria desalinhada, tá? É exatamente essa. 4 kg de um lado, que é igual a 1 mais, né? Porque eu somo pesos, então eu somo o valor de 1 mais a variável desconhecida ali, x. Pronto, nós temos uma equação, porque nós temos uma incógnita e nós temos ali uma igualdade. Tá? 2. Qual a massa do pacote X para tornar a sentença verdadeira? Se eu analisar ali, nós temos o seguinte, e só por observação, eu tenho, para ter uma igualdade de pesos entre um lado e outro, tá? Para ter aqui o mesmo peso, a mesma massa, tanto de um quanto do outro membro e dos pratos da minha balança, eu consigo ver que x tem que ser igual a 3. Por quê? Né? E aqui a gente pode observar, pois se eu substituir, eu vou ter 4 igual a 1 mais 3. 1 mais 3 é igual a 4, que é igual a 4. Então, se eu trocar o peso x por 3, tá? E 3 mais 1, 4 quilogramas. E aqui eu tenho ao todo 4 quilogramas, tá? Então, observem o princípio de equilíbrio, o princípio de igualdade sendo aplicado ali. Então,
nós temos a nossa equação que quando x, né, que é a minha incógnita, é igual a 3, nós temos a igualdade entre os membros, tá? Então, nós temos a solução aqui, a raiz da minha equação, né, por observação, né, utilizando a balança de pratos. Então, essa é uma atividade muito comum e que vai aparecer ali nas nossas rotinas de exercícios. No exemplo 3, verifique se os números menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 são raízes da equação x ao quadrado menos 2 igual a x. Tá? Então, saber se são raízes da equação é saber se eu tenho a igualdade quando eu substituo esses valores, tá? Então, a gente tem que fazer a substituição, calcular e ver se um lado da igualdade é igual ao outro, tá? Se der a igualdade, aquele número é raiz, era uma solução da minha equação. Então, vamos começar com o menos 2, tá? Substituindo na minha equação, nós temos menos 2 ao quadrado menos 2 igual a menos 2. Ó, menos 2, utilizei o parênteses para separar ali, então, a minha... e pegar o negativo junto, tá? Com o número, aqui não precisou. Bom, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Mais 4 menos 2 é igual a menos 2. Então, a gente faz agora, né, uma expressão numérica normal que a gente já viu com os números inteiros. Mais 2 menos 2, nós temos a solução mais 2. Lembre, números com sinais diferentes, a gente subtrai ficando o sinal do maior. Mais 2 é igual a menos 2? Observe, por mais que seja o mesmo número, eles têm sinais diferentes, o que gera como consequência que menos 2 não é solução, tá? Teria que ter o mesmo número e o mesmo sinal. Aí nós temos, então, uma solução. Vamos tentar agora o menos 1. Menos 1 ao quadrado menos 2 é igual a menos 1. Bom, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais 1 vezes 1, 1. Menos 2 é igual a menos 1. Aqui nós não precisamos mexer no segundo membro, mas no primeiro nós temos mais 1 menos 2. Sinais diferentes, subtrai, ficando o sinal do maior. Ou seja, 2 menos 1 dá 1, ficando menos 1 é igual a menos 1. Olha só, nós temos uma igualdade, ou seja, esse número que era o menos 1, ele sim é solução da minha equação. Terceiro, o zero agora. 0 ao quadrado, substituindo no lugar do x, menos 2 é igual a 0. Bom, 0 ao quadrado é 0, menos 2 é igual a 0. 0 menos 2 é menos 2, né? Nada menos 2 é menos 2 é igual a 0. Observem que eu não tenho uma igualdade, logo não é solução, tá? Vamos para o terceiro, que é 1. 1. Nós temos ali 1 ao quadrado menos 2 é igual a 1. Olha só, substituir na minha variável, tá? Na minha incógnita, o valor 1 para descobrir. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 1 menos 2 é igual a 1. Bom, 1 menos 2 é menos 1, que é igual a 1? Não, né? É a mesma situação lá do primeiro. Por mais que sejam os mesmos números, não tem mesmo sinal. E por último agora, o 2. Vamos observar ali, ó. 2 ao quadrado menos 2 é igual a 2.
substituir no lugar da incógnita x o valor 2. 2 vezes 2, 4. Menos 2 é igual a 2. 4 menos 2, 2, que é igual a 2. Olha só como eu obtive uma igualdade semelhante aqui a quando eu substituí o menos 1. Logo, sim. Então, verifique se os números menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 são raízes. Então, para esses 5, os que são valores é menos 1, porque eu obtive uma igualdade, e o número 2, porque eu também obtive ali uma igualdade, tá? Como vocês veem aqui, nós temos duas soluções, tá? E isso vai variar dependendo do grau da minha equação, tá? Essa aqui é uma equação de grau 2, porque é o maior expoente dela, o maior expoente da minha variável é 2, então eu tenho duas soluções. Se eu tivesse uma equação com só variáveis x sem nenhum expoente, nós teríamos apenas uma única solução. Se nós tivéssemos 3 aqui, teríamos 3 e assim vai por diante. Mas isso é assunto para a próxima aula, então nos vemos lá. Bons exercícios, bons estudos e até mais!